Você já se perguntou o que a Bíblia realmente diz sobre consultar os mortos? Este é um tema que gera muita curiosidade e, às vezes, confusão. A verdade é que as Escrituras são extremamente claras sobre isso, e o que elas revelam é fundamental para a nossa vida espiritual. A Bíblia não ignora a existência do mundo espiritual. Pelo contrário, ela o reconhece, mas estabelece limites muito firmes sobre o que nós seres humanos devemos ou não buscar. E um dos limites mais repetidos é a proibição direta de consultar os mortos. Desde os livros mais antigos, Deus nos alerta que essa prática nos afasta da verdade e nos abre para o engano espiritual. No livro de Deuteronômio, capítulo 10, a ordem de Deus é direta. Não se encontre no meio de vocês quem pratique adivinhação ou quem consulte os mortos. E a razão é forte, pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor. Aqui, a palavra de Deus nos mostra que buscar comunicação com os mortos não é apenas uma curiosidade inofensiva, mas uma atitude que quebra nossa comunhão com Ele. O livro de Levítico reforça esse aviso, dizendo: não se voltem para os médiuns, nem busquem os que consultam espíritos, pois vocês se tornarão impuros por meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. A Bíblia ensina que essas práticas, mesmo quando parecem inocentes, contaminam a nossa alma. O alerta fica ainda mais sério quando Deus diz que voltará o seu rosto contra quem buscar essas práticas e o excluirá do seu povo. É uma forma de infidelidade espiritual, como se trocássemos a confiança em Deus por forças que não vêm dele. O profeta Isaías, no capítulo 8, faz uma pergunta que ecoa até hoje. Por que consultar os mortos em favor dos vivos? Acaso um povo não deveria consultar o seu Deus? Essa pergunta revela um princípio eterno. Quem busca respostas fora de Deus está caminhando em direção à confusão e à escuridão, e não à luz. A Bíblia não fala apenas em teoria, ela nos mostra, na prática, as consequências desse erro. A história do rei Saul, em 1 Samuel, capítulo 28, é um exemplo poderoso. Desesperado e já afastado de Deus, Saul procura uma médium na cidade de Endor para invocar o espírito do profeta Samuel. O que ele encontra não é consolo nem paz. Ele encontra medo, desespero e a confirmação do seu juízo. Pouco tempo depois, Saul perdeu o seu reino e a sua própria vida. A lição é clara. Recorrer aos mortos não traz salvação, traz destruição. Na tradição católica, o livro da sabedoria nos adverte que a adoração de ídolos é o começo, a causa e o fim de todo mal. O livro do Eclesiástico também alerta contra falsas experiências espirituais, dizendo que são como sonhos vazios ou como alguém que tenta agarrar uma sombra. São promessas de luz que na verdade entregam apenas ilusão. E quando chegamos ao Novo Testamento, a verdade se completa de forma definitiva. Em 1 Timóteo, capítulo 2, lemos: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Nenhuma outra comunicação espiritual pode substituir o papel de Cristo. Nenhuma outra voz deve ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. A mensagem bíblica é firme, clara e muito atual. Consultar os mortos não traz paz, não traz verdade e não traz vida. A fé cristã nos ensina que toda a orientação, todo o consolo e toda a esperança de que precisamos devem ser buscados unicamente em Deus, através de Jesus Cristo. Qualquer outro caminho, por mais espiritual que pareça, nos conduz ao engano da alma. Se esta mensagem tocou o seu coração, por favor, compartilhe este vídeo. Vamos levar essa verdade para o maior número de pessoas possível. Obrigado por assistir e que Deus te abençoe.